Essa é uma aula da disciplina de Radiologia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Abordaremos nessa aula sobre o aspecto radiográfico das fraturas e corpos estranhos das estruturas maxilofaciais. Uma fratura é perda da continuidade de uma estrutura óssea quando ocorre divisão em dois ou mais fragmentos. O termo utilizado em radiologia para descrever uma fratura é solução de continuidade, o que significa interrupção de continuidade de uma estrutura. Os agentes etiológicos podem ser acidentes automobilísticos, motociclísticos, por esporte, agressões, quedas, lesões por arma de fogo e atropelamento. Os traumas ocasionados na prática esportiva apresentam uma parcela de 14% a 39% entre as etiologias do traumatismo dentário. O processo diagnóstico deve incluir o exame clínico, assim como as avaliações dentária e óssea. Sempre utilizar uma técnica radiográfica adequada, pois a inclinação de fratura ou deslocamento dos fragmentos podem dificultar a correta avaliação das imagens. Dependendo da causa, podemos ter dois tipos de fraturas: as fraturas traumáticas e as patológicas. As traumáticas, quando ocorrem por uma força externa maior que a resistência óssea, como em casos de acidentes. As fraturas patológicas são ligadas a doenças que fragilizam a sua estrutura. De acordo com a variedade de fatores, as lesões dentárias têm sido classificadas de diferentes formas. Aqui vamos apresentar a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde, que pode ser aplicada tanto à dentição permanente como a decídua. São as lesões que atingem as estruturas mineralizadas, como a dentina, o esmalte e a polpa, assim como as estruturas periodontais e as lesões que comprometem tecidos moles. Segundo a classificação de Ellis, temos 4 tipos de fraturas dentárias. A mais simples, que atinge somente a estrutura do esmalte. A classe 2, que envolve dentina e esmalte. A classe 3, que causa exposição pulpar. E classe 4, que é a mais severa, que pode causar a perda da parte coronária do dente. Podemos observar diferentes aspectos clínicos das fraturas dentárias. Uma fratura oblíqua do incisivo central, uma fratura vertical do molar, gengiva traumatizada de um incisivo central com coroa protética e aspecto incisal com exposição pulpar de um incisivo superior central do lado direito. Várias técnicas são indicadas para avaliação de fraturas. Por ser um dos métodos auxiliares mais acessíveis, as radiografias intraorais são as mais utilizadas. No entanto, devido à sua natureza bidimensional, há sobreposição de estruturas que interferem na observação. Para as fraturas dentárias e para as fraturas maxilofaciais, são indicadas as imagens tomográficas. A natureza tridimensional da tomografia computadorizada permite a análise das linhas de fratura em múltiplos ângulos. Em imagens radiográficas, devemos analisar se existe uma linha de fratura sem deslocamento dos fragmentos ou extremidades. Verificar a presença de 2 ou mais linhas de fraturas. Avaliar se existe linha de fratura com deslocamento dos fragmentos ou extremidades formando degrau. Observar se existe uma linha radiopaca causada pela sobreposição dos fragmentos deslocados com ou sem deformidades em degrau. A imagem radiográfica é um recurso importante como auxiliar de diagnóstico de uma fratura. Mas para ser observada, os feixes de raio-x precisam passar ao longo da linha de fratura. Na imagem radiográfica, podemos observar uma linha radiolúcida na raiz, mostrando uma solução de continuidade no sentido horizontal. Na primeira imagem, podemos observar a fratura oblíqua do incisivo central superior esquerdo
e na outra imagem, uma linha de fratura horizontal no terço apical do incisivo central inferior do lado direito. Uma fratura vertical ou longitudinal do dente primeiro premolar com núcleo metálico. Um desgaste excessivo das paredes dentinárias pode enfraquecer a parede radicular. Uma fratura vertical sem separação de fragmentos necessita de uma variação da técnica intraoral com modificação do ângulo horizontal ou vertical. Na primeira imagem, podemos observar em corte tomográfico evidenciando uma linha de fratura vertical, desde coroa até a região do ápice radicular. Na imagem periapical, uma fratura longitudinal da raiz do segundo premolar superior do lado esquerdo. As fraturas do esqueleto facial podem ser classificadas em fraturas maxilares, zigomáticas, fraturas da região nasal, orbital e etimoidal e, por fim, as fraturas mandibulares. As fraturas maxilares podem ser tipo dentoalveolares, do Lefort 1, Lefort 2 e Lefort 3. As fraturas zigomáticas atingem os ossos zigomático, o arco e o assoalho da órbita. Ainda as fraturas que atingem as estruturas nasais, as estruturas orbitais e as etimoidais. E as fraturas mandibulares podem ser do tipo dentoalveolares, do processo coronoide, o corpo e o ângulo, ramo e cabeça da mandíbula. As evidências radiográficas das fraturas do esqueleto facial seguem as mesmas orientações das fraturas em geral. Verificar se existe uma solução de continuidade sugestiva de fratura, se existe deslocamento das extremidades ósseas e também se existe deformação da forma e do contorno das estruturas ósseas. A imagem da radiografia panorâmica evidencia fraturas dos dois processos condilares dos lados direito e esquerdo. Uma outra fratura na região dos incisivos do lado esquerdo da maxila. Também apresenta uma linha de fratura na região do ângulo da mandíbula do lado esquerdo e uma outra localizada na base da mandíbula do lado direito com deslocamento da extremidade formando um degrau. Idealizado pelo médico francês em 1901, René Lefort classificou as fraturas maxilares em Lefort 1, 2 e 3, classificação utilizada até os tempos atuais. A fratura Lefort 1 segue o padrão desde a abertura piriforme até os processos pterigoides. O Lefort 2, também chamado de piramidal, abrange a região subzigomática até o osso nasal, conforme demonstra a figura. O Lefort 3 é também chamada de disjunção craniofacial ou transversa da face, é a mais grave das fraturas faciais. Na primeira radiografia da técnica axial, pode ser observada a fratura do arco zigomático do lado esquerdo. Demais imagens tomográficas em diferentes planos em reconstrução tridimensional evidenciam fraturas da maxila. Na imagem oclusal da maxila pode ser observada linhas de fratura na região dos incisivos superiores do lado esquerdo. Uma outra imagem da técnica posterior anterior para as maxilares apresenta fraturas nas paredes do seu maxilar e das imagens tomográficas em planos axiais evidenciam as paredes vestibulares dos seios maxilares com deslocamento de fragmentos. As fraturas dos ossos nasais são as mais frequentes devido à sua posição proeminente e por ser ossos de espessura reduzida. As imagens tomográficas evidenciam o deslocamento dos fragmentos ósseos. As fraturas de órbita do tipo blowout
ocorre quando há um colapso do assoalho da órbita, causando perda do conteúdo ocular, gerando uma herniação do tecido infraorbital para o seio maxilar. A imagem em tomografia no plano coronal pode ser observada a fratura do assoalho da órbita. As fraturas mandibulares têm sido classificadas de diferentes formas, conforme a direção, região anatômica ou comprometimento dos fragmentos ósseos. Vamos apresentar a classificação seguindo a região anatômica. A figura evidencia as regiões anatômicas da mandíbula onde há maior incidência das fraturas, por exemplo, do processo condilar, do ângulo da mandíbula e também do corpo da mandíbula. A imagem panorâmica apresenta uma fratura do processo condilar com deslocamento da cabeça da mandíbula para a medial. Abaixo, uma fratura na região do ângulo da mandíbula e deslocamento das extremidades na imagem tridimensional. Duas fraturas condilares com deslocamento das cabeças mandibulares. A radiografia posterior anterior para a mandíbula evidencia uma linha de fratura na região da sínfise e outro no processo condilar com deslocamento do fragmento, lado esquerdo da mandíbula. Um corpo estranho é todo objeto ou estrutura não encontrado habitualmente no organismo e que foi intencional ou acidentalmente introduzido. Estes objetos ou estruturas podem ser implantes, material de enxerto ou substâncias com finalidades diagnósticas ou terapêuticas. Neste slide, pode ser observados diferentes tipos de corpos estranhos. Presença de quia nos tecidos móveis para localização de fístula, assim como lima fraturada no canal radicular. Na imagem panorâmica, pode-se observar placas e parafusos metálicos para osteossíntese. Abaixo, duas imagens de celografia para a análise de glândulas salivares da parótida. No corte axial da maxila, material de enxerto no seio maxilar. A imagem panorâmica recortada evidencia a fratura do processo condilar e a outra após a osteossíntese. Espero que tenha aproveitado o conteúdo da apresentação, mas deve ser complementado consultando livros de radiologia e outras aulas alternativas. Em aulas presenciais, podemos esclarecer todas as dúvidas.